Agora tô. Vamos começar, Marco? Ótimo. Podemos. Então tá, já está até gravando. Bom, pessoal, então, sejam todos bem-vindos a mais um debate do nosso ciclo de debates Ética e Direito na Conjuntura. No dia de hoje, nós estamos contando aqui com a participação do professor Marco Antônio Oliveira de Azevedo. O professor Marco Antônio é médico, como vocês podem ver, estava lá atuando agora, e é por isso do atraso no início aqui do nosso debate. E o professor Marco também é professor do programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, tá? Deixa eu comentar um pouco aqui sobre o currículo do professor Marco. Então, ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em filosofia também pela URGS, é professor da Unicinos, do programa de pós-graduação em filosofia, e ele é médico do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, onde também é preceptor de ética e metodologia da residência em psicologia hospitalar e da residência multiprofissional em urgência e emergência, Primurge. Foi também conselheiro do CREMERS e é membro também do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Mãe de Deus. Dentre vários temas estudados e pesquisados pelo professor Marco, eu destaco sempre a ênfase na ética e na bioética. Tá? Ele também é membro e atualmente é o coordenador do Grupo de Trabalho de Ética da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Bom, Marco, obrigado pela tua presença. Eu sei que tu anda estudando, bom, de longa data, eu sei que tu anda estudando esses temas. O título do debate de hoje é Ética Médica na Pandemia. Então, Marco, deixo aí uma meia hora, uns 40 minutos, tu faz uma exposição e depois a gente pode discutir um pouco, abre para perguntas? Pode ser. Então tá bom. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, a palavra está contigo. Bom, André, muito obrigado, viu, e obrigado pela audiência. Eu vejo que tem um grupo aqui embaixo aqui de pessoas ouvindo, deve ter mais 13, pelo menos, né? Então deve ter 13, sei lá. A gente conta assim, tem 13 ali, mais algumas. Olha, eu vejo 25, hein? 25, então tá. Então, eu vou tentar só fazer uma introdução e espero que com algumas perguntas a gente possa, quem sabe, entrar em alguns debates um pouquinho mais complicados, né? Como o André comentou, a minha formação é em medicina, eu sou médico, atuo em consultório, eu estou no meu consultório agora. No meu consultório eu atendo crianças e um pouco de adultos, no pronto-socorro eu sou emergencista, e eu me interesso por temas também, portanto, de filosofia da medicina, porque meu pós-graduação foi em filosofia e na Unicinos eu sou contratado como professor de filosofia. Nós temos agora um curso de medicina, eu dou aula no curso, mas a minha principal atividade é na filosofia. O André, inclusive, eu estive na banca do André, né? Então nós conversamos bastante. Eu sempre gostei muito de filosofia do direito, embora eu não seja, né, não tenha formação jurídica, mas sempre gostei muito de filosofia do direito. Então a gente já conversou bastante sobre alguns temas, sobre semântica dos direitos, é um dos nossos temas preferidos. Então, bom, mas assim, eu tenho, quando começou essa situação da pandemia, ela começa e vai nos trazendo novos temas a cada momento, né? Nós entramos em 2020 com uma expectativa de que o que aconteceria era algo que poderia ser restrito à Ásia, né? E de repente, como aconteceu nos outros anos, e de repente nós fomos surpreendidos, sim, com uma epidemia mundial, que é uma pandemia, e numa proporção que se tornou até inicialmente mais assustadora. Agora a gente está começando a se acostumar com algumas coisas, mas, como vocês sabem, o que mais preocupa nessa doença é o fato de que é uma doença por um vírus novo, e a doença, portanto, é nova, é uma doença pouco conhecida, não é que nem tuberculose ou como qualquer dessas doenças que a gente já conhece há centenas de anos, né? A gente não sabe bem a clínica da doença e a gente vai começando a conhecer a doença enquanto ela se manifesta. E ela não é uma doença nova, daquelas que a gente descobre porque antes não sabia que existia, né? Como é o caso de algumas doenças congênitas, que de repente a gente começa a descobrir e que afeta um punhadinho de pessoas. Não,
É uma doença nova que afeta centenas de milhares, agora 1 milhão mais de pessoas, né? Então, e provavelmente vai afetar mais, né? Com uma mortalidade que é pequena, mas que, como ela tem essa característica, como tem a gripe, de varrer uma população, né? É uma doença epidêmica, ela assusta porque até hoje há um mistério sobre qual é o mecanismo por meio do qual essa doença causa principalmente os casos graves, né? Já se acredita, né, ou não digo que já se sabe, mas se acredita fortemente que os casos graves da Covid-19, eles não são causados exatamente pelo vírus, mas por uma reação inflamatória que nós desenvolvemos em resposta ao vírus. É uma doença que não tem a duração de uma gripe, que dura 1 semana ou 10 dias. Os nossos atestados, por exemplo, na época da gripe, eles duravam 1 semana. Agora nós iniciamos com pessoas contaminadas por dar atestados por 14 dias, e como vocês estão vendo, né, as pessoas que ficam doentes pela Covid ficam meses dentro dos hospitais, né? Os que têm o quadro grave da doença essa hiperinflamatória, né, que é uma doença sistêmica, não é só uma doença pulmonar, esses casos de que representam assim, um percentual que varia de 1 até 3% dos casos globais, eles ficam meses na UTI, né? E a mortalidade nesse extremo é alta, né? A gente está começando a aprender sobre a doença, então, né? A forma de apresentação da doença parece ser realmente de uma doença que tem fases distintas, né? A fase inicial é uma fase de uma doença viral, depois ela pode evoluir, não necessariamente, mas uns 15% evoluem para uma doença pulmonar, que é uma pneumonia, e um percentual dessas pessoas que têm pneumonia tem uma forma grave, que é a pneumonia com hipoxemia. Infelizmente, um percentual menor tem uma forma mais letal ou crítica da doença, né? Como a gente não consegue saber bem quem é que evolui para essa forma letal, né, ou mais grave, a gente teme a doença, e ela tem uma característica, assim, de roleta russa, né? Embora os idosos sejam mais afetados, embora as pessoas com algumas doenças pré-existentes, como hipertensão, são mais afetadas, pode afetar até pessoas, por exemplo, com a idade do André. Então, que é um cara jovem, entendo, comparado comigo, né? Que sou um pouquinho menos jovem. Mas, enfim, nós ainda, os epidemiologistas hoje são super importantes, né? Os epidemiologistas, eles também estão aprendendo com a doença, e em função de que se trata de uma doença pandêmica com um percentual de gravidade que não é desprezível, a gente acaba tendo que tomar algumas medidas drásticas, né, como as medidas de isolamento social, ou talvez poderíamos chamar de isolamento físico propriamente, né? E agora a gente tem que lidar com uma das situações que até a gente deveria conversar em termos de filosofia, que são os dilemas que essa doença traz no seu enfrentamento, né? De um lado, a gente tem que enfrentar a doença sob a ótica da saúde coletiva, evitando com que mais mortes aconteçam, reduzindo a probabilidade de pessoas graves venham a precisar dos hospitais, e, ao mesmo tempo, né, essas medidas significam isolar as pessoas em casa, reduzir o funcionamento do comércio, principalmente, e a consequência disso é um baque, né, um efeito econômico que não é desprezível, é um efeito econômico significativo, né? O Brasil vai reduzir o seu produto interno bruto em 5%, pelo menos, né? Então, o efeito econômico é grave. Então, um dos problemas que a doença nos traz, o combate à doença nos traz, é como a gente navega entre essa Scylla e Caríbdis. Scylla e Caríbdis é uma metáfora criada, na verdade, a partir do famoso dilema de Ulisses no retorno para Ítaca. Tá tudo ok? Sim? Tudo ok. No Ulisses, no retorno para Ítaca, ele tem um desafio, né? Que seria o último desafio dele, que é passar por um estreito marítimo,
e nesse estreito marítimo existiam duas grandes ameaças. Uma ameaça é um monstro marinho com 7 cabeças que devora homens e que fica na encosta de um dos desfiladeiros. Na verdade, é numa ilha, né? E no outro lado vive Caribes, que é um monstro marinho que está no mar, ou seja, nas profundezas do mar, e que por um redemoinho ele engole barcos. E Ulisses tem que tomar a decisão de como é que ele vai atravessar esse desfiladeiro, e ele chega à conclusão que ele tem que enfrentar o perigo mais fácil de ser enfrentado, o que ele tem condições de enfrentar, que é Sila. Os marinheiros então combatem Sila, cortam as cabeças do monstro marinho e se afastam de Caribes, que é um monstro que eles não têm condições de enfrentar e que tem mais que representa um perigo maior. Então, a moral dessa história é que, seja qual for a decisão que Ulisses tivesse tomado, ele teria perdas, né? Nós estamos numa situação desse tipo de Sila e Caribes, né? Nós temos que enfrentar a epidemia, sabemos que existem perdas, né? Mas quais são as perdas mais significativas? As perdas que a gente provoca na economia ou as perdas de vidas humanas, né? Então, hoje vocês devem estar enfrentando esse debate. O presidente e seus apoiadores defendem um tipo de visão estratégica sobre como enfrentar, né? Isso envolve também uma certa concepção, algumas vezes algumas equivocadas, mas envolve concepções sobre a própria enfrentamento da epidemia. O deputado federal Osmar Terra, por exemplo, acredita que nós deveríamos ter enfrentado essa epidemia simplesmente deixando a epidemia acontecer, né? E com isso lidando com as consequências, que seria mortalidade, adoecimento. É claro que existe um certo tipo de visão, como alguns chamam de negacionista, do efeito, né, da epidemia, mas de qualquer forma não deixa de ser uma concepção sobre como enfrentar a situação. Por outro lado, a outra concepção é a concepção que a Organização Mundial de Saúde defendeu e que nós, de certa forma, eu acho que majoritariamente estamos empregando, que é de procurar, né, reduzir o impacto epidemiológico da doença, garantir que o sistema de saúde possa enfrentar a doença de uma forma adequada, ou pelo menos sem esgotamento dos recursos, e reduzir também os danos dessa forma, mitigar os danos que a epidemia traz para a economia. Tá? Essa é a forma como nós estamos enfrentando. Essa é uma das discussões sobre a qual eu posso dizer para vocês que eu não sou o expert para entrar nessa discussão, mas eu acho que essa é uma das polêmicas que nós temos hoje, que é uma polêmica sobre qual é a melhor estratégia e, inclusive, envolvendo essa discussão, quais os valores que são mais importantes de serem protegidos ao escolher uma estratégia de enfrentamento para a doença, né? Bom, a gente tem uma perspectiva dita pelos epidemiologistas, ou aqueles que eu mais confio, de que essa doença ainda nós vamos conviver com essa doença por um período longo, não é de alguns meses, são anos, né? Nós vamos provavelmente ter períodos que a gente vai se sentir mais tranquilo com respeito a ela. Nós agora, nesse momento, no Brasil, nós estamos numa situação complicada, né? Nós estamos, como se diz, no epicentro da pandemia. Mas, de qualquer forma, alguns países, como a gente vê na Europa, já estão começando a relaxar o isolamento social, mas mesmo eles, né? Se nós estamos no epicentro da epidemia e lá mesmo nesses países, para que um país possa estar protegido contra a epidemia, ele tem que ter uma população de pessoas imunes muito superior a 50%. Tem que chegar a 70% da população imune. Nós não temos condições de chegar a isso sem vacina, entende? Ou sem anos e anos de enfrentamento da doença. Então, agora, por exemplo, a Europa, que está começando a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha, por exemplo, que já liberou até os esportes, eles estão começando a diminuir o isolamento. Certamente, daqui a alguns meses, eles vão enfrentar uma situação diferente, até porque nós, por exemplo, estamos no epicentro, os Estados Unidos estão no epicentro. Então, assim, nós temos um período longo lidando com essa situação. E com isso surgem aquelas outras discussões em termos de filosofia da coletividade, né? Filosofia aplicada à política para a coletividade, que é os danos que uma política de isolamento pode trazer para o convívio social e para a liberdade. Tá? Então,
filósofos que criticam, inclusive, o uso de medidas de isolamento, eles vão da esquerda para a direita, né? Não só os apoiadores do presidente dos Estados Unidos e do presidente brasileiro, mas também o George Agamben, que é muito famoso e é extremamente influente na área do direito, né? Escreveu um texto que é bastante crítico ao uso de medidas de controle social e que limitem a liberdade e a circulação das pessoas, por medo de que isso possa se tornar uma estratégia de controle social num sentido político mais crítico depois da epidemia. E depois da epidemia, quando? É daqui a 5 anos. Então, nós estamos convivendo, como eu disse, com a epidemia por muito tempo. Né? Nós provavelmente não vamos nos livrar da figura da Covid tão rapidamente, a menos que a gente tenha sorte de surgir uma vacina eficiente e que permita que a gente possa fazer um combate à Covid mais eficiente, mais efetivo e mais eficiente. Bom, eu me envolvi, viu, pessoal, com uma discussão que é a discussão sobre a qual eu me julgo mais expert. Tá? Isso sobre o que eu falei, eu não sou exatamente um expert. Mas, como eu estudo ética e estudo também ética da triagem, me chamou a atenção o fato de que, para enfrentar a Covid, nós temos que usar recursos de saúde importantes, como é o caso dos recursos que envolvem dispositivos de suporte vital, como os ventiladores mecânicos, e porque é uma doença que exige, né, na sua forma mais grave, o emprego desses recursos. Eu me envolvi com uma discussão, convidei alguns colegas da filosofia e criei informalmente um grupo de trabalho com eles, né? O André comentou que eu sou coordenador do GT de Ética da Ampof, mas esse GT que eu criei é um GT ainda informal, mas que foi uma experiência de pesquisa muito interessante. Convidei Darley Dallagnol, Marcelo de Araújo e o Alcino Bonella, que são 3 colegas da filosofia e com quem eu tenho uma relação de amizade também. Nós criamos um grupo e, através do WhatsApp, a gente começou a estudar o assunto e chegamos a elaborar algumas propostas. Inclusive, publicamos um documento onde a gente avalia e propõe uma estratégia de triagem, ou um modelo de triagem de pacientes para uso dos recursos da UTI. Né? Isso que talvez você já esteja um pouco por dentro envolve aquela discussão: o que nós devemos fazer se nós chegarmos a uma situação em que a gente precisa oferecer recursos de ventilação mecânica. Nós chamamos de recursos de suporte vital, mas nós vamos chamar de ventiladores. Então, assim, que nós tenhamos que fornecer ventiladores para uma demanda que é maior do que a oferta de ventiladores que a gente tem. O que a gente faz? Como é que a gente distribui esses recursos? Isso envolve a discussão do problema de triagem. Né? A necessidade de ter critérios e princípios que organizem a triagem é universal. Nós usamos na saúde a todo momento. Se eu vou para o meu plantão no hospital de pronto-socorro, nós vamos usar princípios de organização e de triagem dos pacientes para poder dar atendimento a eles. Né? Atendimento por hora de chegada, atendimento por gravidade. Os princípios mais utilizados são esses. Nosso objetivo é atender bem e produzir o melhor resultado seguindo um certo critério. Né? Se vocês forem ao pronto-socorro onde eu trabalho, vocês vão ser classificados pelo enfermeiro, e o enfermeiro vai dar a vocês uma pulseira, né, ou vai identificar vocês de algum modo com cores que representam um critério de priorização. Né? Aqueles que forem classificados como vermelhos, que eu espero que não sejam nunca, né, são aqueles que precisam de atendimento imediato porque eles estão em iminente risco de morte. Né? Depois tem as outras cores que a gente usa para classificar. Né? Elas vão do laranja, do amarelo, depois do verde, o azul e o branco. O branco é aquele que, se procurar um hospital como o meu, o Hospital de Pronto-Socorro, eles, na verdade, deveriam procurar a rede. Eles não deveriam ser atendidos. Eles não vão ser enviados para casa, mas a demora para o atendimento vai ser maior porque a gente vai priorizar os outros. Então, já se tornou comum nos hospitais usar esses critérios de classificação, portanto, de triagem, por gravidade. Né? Nós devemos dar atendimento primeiro aos mais graves. E o mais grave vai do vermelho até o que é menos grave, aquele que não existe risco se for esperar um atendimento num posto de saúde. Tá bem? Bom, os outros a gente vai classificando algo arbitrariamente em horas de espera. Né? Uma pessoa classificada, por exemplo, como verde, ela
se o médico estiver ocupado, ela pode acabar tendo que esperar até 4 horas para o atendimento, por exemplo. Tá? Bom, mas vejam que esse tipo de sistema de triagem é um sistema que pressupõe que todos vão ser atendidos. E que aquele que deixa de ser atendido com prioridade, por exemplo, se eu classifiquei alguém como laranja, o amarelo vai ser atendido também, só vou demorar um pouco mais para atender o amarelo. Né? No princípio que põe alguém classificado como branco, que diz assim, você não deveria estar aqui no pronto-socorro, você deveria ter agendado uma consulta no posto de saúde, isso significa que a doença dele é tão pouco grave que ele não vai ser prejudicado se ele esperar o atendimento. Então, os princípios de triagem numa situação ordinária, que é uma situação que não é uma situação como que a gente pode vir a viver com a Covid, são princípios que são organizados de modo tal a que ninguém saia prejudicado, né, mas que a gente consiga atender aqueles que são mais graves primeiro, justamente porque eles são mais graves, né, para não correr o risco de que a demora do atendimento lhes prejudique, entende? Mas no caso de uma situação como a de carência de recursos, a situação, ela parece, essa é a ideia, ela parece mudar de figura, né? Se nós temos poucos recursos para atender alguém que é vermelho, porque esse é o problema, né? Nós temos poucos recursos para atender alguém que pode entrar que sem o recurso ele entra em iminente risco de morte. Como é que a gente classifica? Se para esses casos a gente não tem recursos para atender todo mundo, né? A maior parte dos bioeticistas, não todos, mas a maior parte dos bioeticistas reconhece a dramaticidade dessa decisão e chegam à conclusão que, nessa situação, nós acabamos tendo que tomar uma decisão de racionamento até do recurso, né? E que pode se tornar, digamos assim, uma consequência inevitável, ter que aceitar que algumas pessoas não venham a ser atendidas ou venham a ser atendidas de uma forma subótima, tá? Se tu não tem como proporcionar a todos uma forma de atenção ótima, tá? Claro, vem aquela discussão, bom, mas a prioridade, então, é conseguir dar oferta de atendimento para todos. Mas vamos supor, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, e como aconteceu sem a gente conseguir lidar bem com isso aqui no Brasil, no caso, no norte do país, no Pará e no Amazonas. Se nós não tivermos recursos para dar atendimento emergencial, né, que é um atendimento imediato, a pessoas que sem esse atendimento elas podem piorar gravemente ou morrer, como que a gente classifica essas pessoas, entende? Então, alguns filósofos propuseram alguns critérios. Quem é mais influente nessa discussão são os utilitaristas, né? Os utilitaristas, eles partem do princípio de que o nosso objetivo é, primeiramente, salvar mais vidas, tá? Então, o ponto é como nós podemos organizar os nossos recursos de modo tal que, ao final, a gente salve mais vidas do que o contrário. Mas, dentre esses utilitaristas, existem um grupo peculiar que a gente poderia classificar não só como utilitarista, mas como bem-estarista. Todos os utilitaristas são bem-estaristas, mas nem todo bem-estarista é utilitarista. Mas um princípio bem-estarista, ele consideraria que, além de promover mais vidas salvas, nós temos que ter o melhor resultado em termos de ganho em tempo de vida também. Porque o princípio é o seguinte, o que é pior, né? Uma pessoa, por exemplo, de 90 anos de idade morrer ou uma pessoa com 45 anos de idade morrer? Tá? Um bem-estarista, ele vai dizer que a perda em termos de bem-estar para aquela pessoa de 45 anos é muito maior do que a perda em termos de bem-estar de uma pessoa de 90 anos. Tá? O que significa que, se tu comparar as duas situações, né, é intuitivo dizer que é pior ver morrer uma pessoa de 45 do que morrer uma pessoa de 90. É pior ainda morrer uma pessoa de 1 ano de idade. Se a expectativa da pessoa de 1 ano de idade é de viver 90 anos, né, tu tem como perda a expectativa da perda de 90 anos de vida, enquanto que no caso da pessoa de 90 anos, a expectativa de perda dela é de poucos meses, provavelmente, ou poucos anos no máximo de vida. Então, alguns filósofos passaram a agregar o princípio de mais vidas salvas ao princípio de mais
tempo de vida salvo também, tá? E isso e aqui nós já começamos a entrar no terreno da polêmica, porque eu não duvido que todos vocês vão defender que nós devemos usar os recursos de modo tal a que a gente tenha mais vidas salvas, tá? Hoje, por exemplo, esse princípio já é utilizado no atendimento pré-hospitalar. Se vocês não estão ouvindo, eu estou ouvindo ambulância aqui. Não sei que confusão está acontecendo, que tem uma ambulância que eu estou ouvindo, tá? O atendimento pré-hospitalar é o atendimento feito pelos profissionais que atuam nas ambulâncias, tá? No atendimento pré-hospitalar, o princípio é promover o máximo de benefício possível em termos de vidas salvas. E o critério utilizado pelas equipes de atendimento pré-hospitalar é um critério que ficou conhecido como critério do ABCD. Tá? O critério do ABCD quer dizer o seguinte: se nós queremos um melhor resultado em termos de vidas salvas e menos dano gerado pelo próprio atendimento, os médicos, ao atender uma emergência como um acidente, eles têm que primeiro dar prioridade à via aérea do sujeito, tá? A via aérea é essa via aérea aqui, a via aérea superior. Na verdade, é a traqueia, basicamente, é o pescoço. E como essas pessoas têm lesão da região cervical, e um dos danos de um trauma é trauma raquimedular, que causa tetraplegia, então a prioridade no atendimento é, primeiro, dar atenção à via aérea e à região cervical. Depois, dar atenção à respiração. Depois, dar atenção ao estado circulatório e, por último, a incapacidade neurológica, tá? E as incapacidades em geral. De sorte que se criou uma mnemônica para isso, que é ABCD, que é prioridade a airway, via aérea, B, breath, respiração, C, circulation, e D, disability. Então, imagine o seguinte, imagine que uma equipe de atendimento pré-hospitalar tem que dar atendimento a um acidente onde tem 4 vítimas, tá bem? E essas vítimas são o motorista, que está preso no volante e está falando com uma dificuldade, ele está rouco, ele respira assim, ó, tá? Segundo, uma senhora ao lado dele, que é a esposa e que estava com o bebê no colo, imprudentemente, e ela está com vários ferimentos no rosto, né? Inclusive um ferimento no pescoço que jorra sangue, assim, ó. Tá? Atrás dele uma senhora até de mais idade, mas que teve um ferimento por conta do acidente no tórax, e com isso ela está com uma respiração difícil. E por último, a última vítima é um bebê, que pela imprudência da mãe estava no colo dela, foi projetada pela frente do carro, está lá na frente imóvel, tá? Eu coloco isso em aula, eu aprendi isso numa aula de ATLS, que é o atendimento do Advanced Trauma Life Support, que chama. Eu estou indo muito rápido com vocês, viu? Vocês me desculpem, mas é por causa do tempo nosso, e para eu conseguir passar informações que possam nos gerar um bom debate. Mas assim, no ATLS, ou seja, no pré-hospitalar, a prioridade ali é atender o sujeito esse que tem problema da via aérea, tá? O motorista, depois a velhinha que tem problema respiratório, breath, depois a senhora do lado que tem problema circulatório e por último vão atender o bebê. Por último vão atender o bebê. Por quê? Porque o bebê ou está morto, né? Ou o bebê está com uma incapacidade neurológica, uma doença neurológica que seria uma hemorragia cerebral. O que significa assim, que a quantidade de esforço e de recurso que vai ser necessária para atender esse bebê é tão grande que a equipe vai demorar tanto no atendimento que os outros vão morrer em escalada. Entende? Então, para tu poder ter o melhor resultado, que consiste em alcançar mais vidas salvas com menos dano, tu tem que, na ordem, atender via aérea, respiração, circulação e, por último, o bebê. Quem sabe assim a gente atende os 4, salva os 4, mas o bebê, se estiver morto, nós pelo menos salvamos 3. Se a gente botar a equipe para atender o bebê, nós vamos demorar tanto atendendo o bebê que o cara ali que tem problema de via aérea vai ter uma insuficiência respiratória e vai morrer. Entende? A senhora atrás vai ter insuficiência respiratória por conta do trauma torácico e vai morrer. Nós vamos perder, provavelmente nós só vamos salvar a senhora essa com problema circulatório, que é o problema menos grave, por incrível que pareça, tá? Aquilo ali vai coagular, vai parar de sangrar, a gente vai fazer uma compressãozinha, vai fazer uns pontinhos, e depois vão tratar a anemia dela. Então, assim, ela é a menos grave. E, no fim, e por isso ela fica, né? Se a gente atender o bebê, provavelmente a gente só salva ela. Isso foi baseado, inclusive, num estudo na cidade de Cleveland, para um grupo de cirurgiões do trauma,
que fizeram várias comparações de várias ordens de atendimento e chegaram à conclusão que essa é a que tem o melhor resultado. É um raciocínio baseado no conceito de eficiência, que é usar os nossos recursos da forma mais eficiente possível, ou seja, com o mínimo de desperdício e com o melhor resultado em termos de, nesse caso, vida salva e menos dano. Tá? Bom, pensando nesse modelo, vocês vejam que numa situação crítica em que tu tem recurso escasso, tem um microfone aberto, tu tem recurso escasso e tu tem que distribuir esse recurso, vejam que mais grave nem sempre é o que deve ser atendido. Pessoal, acho, Marcos, só alguém tem que desligar ali o microfone, não dá para eu escutar. Agora foi, vai lá, Marcos. Então, se nós... porque, por exemplo, no caso de numa situação comum, ordinária, se a gente tivesse que decidir como que a gente vai atender esses 4 casos, o bebê seria vermelho. E ele seria atendido primeiro, entende? Segundo, seria atendido, sim, daí o homem, depois a senhora e, por último, a esposa dele, que é a que tem ferimento no pescoço. Mas o bebê seria o primeiro a ser atendido, porque é o mais grave. Mas numa situação de carência de recursos, tu não pode atender o bebê primeiro, porque o atendimento é um atendimento que vai causar danos para os outros. Ou seja, o teu resultado no final vai significar atender menos gente do que as outras. Tá? O André se conhece, assim, esse tipo de situação é um tipo de situação que na filosofia a gente chama de situação tipo trolley. Ou seja, é aquela situação de um dilema em que tu tem que tomar uma decisão e que a consequência é a consequência, como nos dilemas do trolley, de que tu tem que procurar o melhor resultado. No caso dos dilemas do trolley, tu tem um bonde desgovernado, tu tem que decidir se tu desvia ele, né? Senão ele vai passar por cima de 4 pessoas, e se tu desvia ele, ele passa por cima de uma. E a grande discussão que surge nos dilemas do trolley nós temos consequências previsíveis, mas ao mesmo tempo a gente pode considerar que todas essas pessoas parecem ter os mesmos direitos a serem, né, atendidas, no caso, ou no caso do dilema do trolley, a não serem mortas pela nossa conduta. Né? Então, no caso do exemplo do carro, do acidente, todas têm direito a serem atendidas. Né? Por que a gente prioriza umas em relação às outras? E a gente estaria sendo preconceituoso com o bebê por deixar ele por último, sabendo que ele é o mais grave? Né? No caso da Covid, agora, a situação ela é parecida, mas ela tem uma peculiaridade. A Covid é uma doença que afeta, inclusive, as pessoas de mais idade, né? E a gravidade dela melhor dizer, a gravidade dela consiste em que a gente não tem, muitas vezes, recursos outros para atender esses pacientes, a não ser pô-los em ventilação mecânica, permitir que eles sejam ventilados com oxigênio em doses altas, e as outras todas tentativas, incluindo corticoide, cloroquina, nenhuma dessas ainda se mostrou completamente eficiente, né, nessa última fase. Então, o fundamental é suporte vital, ventilação mecânica e oxigênio, e ir atendendo elas com os recursos que a gente dispõe, né, ordinariamente em UTI, até que elas possam se recuperar. Então, o que a gente deve fazer se a gente tiver uma situação de conflito? Alguns filósofos propuseram, então, que a gente use critérios que são scores clínicos para saber qual é o caso mais grave. Só que o paradoxal é que esses scores, no caso da Covid grave, a gente dá prioridade, já que todos são graves, todos precisam de ventilação mecânica. Se o uso do score diz que uma pessoa é mais grave do que a outra, aquela menos grave tem prioridade. Entende? A maior parte... Olha, todos os filósofos que eu conheço que são da área da bioética têm um consenso sobre isso. Tá? Ou seja, nós devemos priorizar aquelas que, sabendo todas são graves, mas aquelas que têm o melhor prognóstico de recuperação, portanto, são as menos graves. Tá? Se a gente tiver que escolher, tá bem? E é para isso que servem esses scores. Então, os scores eles são usados com um princípio diferente do que o princípio aquele que a gente usa para estratificar as pessoas como vermelho, laranja, amarelo e azul numa situação ordinária. Nesse caso, todos são vermelhos, como eu disse, só que nesse caso
a prioridade vai ser para o que tem mais chance de recuperação e não para aquele que tem menos chance de recuperação ou aquele que tá pior. Tá? Bom, essa é uma das polêmicas. A outra polêmica é se houver empate entre essas pessoas nessa classificação, se a gente deveria usar algum outro critério ou se deveria pontuar as pessoas com base nesse outro critério. E, como eu disse, alguns bem-estaristas concluem que a gente deveria também dar prioridade às pessoas mais jovens, já que no optar entre socorrer e salvar uma pessoa mais jovem e uma mais idosa, seria pior, né, deixar morrer a pessoa mais jovem, porque ela perderia em anos de vida. Eu penso que o princípio não é exatamente o mesmo, né, não é o princípio de mais vidas salvas, é o princípio de mais tempo de vida salvo, e eu ouvi muitas críticas a esse princípio. Por último, assim, para colocar para vocês, talvez o ponto mais polêmico se numa UTI eu estou atendendo alguém e essa pessoa deu entrada na UTI como um caso menos grave, tá? E agora agora a situação mudou. Ela de menos grave, ela ficou mais grave. Então eu tenho duas pessoas. Primeiro, eu dei prioridade a ela porque ela era menos grave. Agora ela piorou. Ela ficou mais grave. E entrou uma pessoa que, digamos, estava numa situação que é mais grave do que ela estava antes, mas menos grave do que ela está agora. Poderia eu, numa situação de carência absoluta de recursos de UTI, tirar o suporte ventilatório dessa que está mais grave e dar para essa que está menos grave? Tá? Bom, na nossa tradição, eu não conheço ninguém que diga explicitamente que é isso que a gente deveria fazer. E eu tenho me perguntado sobre o porquê que nós raciocinamos dessa maneira. A minha tendência, inclusive, é defender, sim, que existe uma diferença entre tomar uma decisão e distribuir o recurso enquanto ninguém ganhou o recurso. Tá? A minha tendência é defender isso. Se tu tem uma situação em que ninguém ainda ganhou o recurso, um princípio utilitarista como esse do trolley, que tu deve desviar e salvar mais, né, do que salvar menos, ou um princípio como esse, eu tenho que decidir dar para o menos grave e o mais grave, mas nenhum dos dois ganhou o recurso, que eu devo dar o recurso para aquele que está menos grave. Que depois que eu dei o recurso, a coisa fica diferente. Tá? Me parece que no momento em que eu dei o recurso, aquela pessoa que tinha direito a ser salva, agora ela tem um direito a mais. Ela tem o direito a que aquilo que ela recebeu não lhe seja retirado. Tá? O André vai entender um pouco a minha semântica, né? Eu penso que essa pessoa agora está em posição de exigir de nós que aquilo que nós já fornecemos a ela não seja retirado. Tá? Antes ela não tinha esse direito, entende? Antes ela não tinha esse direito. Antes ela tinha simplesmente o mesmo direito da outra, ela tinha o direito a ser atendida, entende? E aí, por carência de recursos, a gente deu para aquela que está menos grave. Agora que a gente deu para ela tem mais um direito. Ela tem o direito a ser atendida e o direito sobre nós é que a gente não tire o recurso que lhe foi fornecido sem que ela concorde, tá? Bom, quem defende esse tipo de princípio são os filósofos deontologistas. Tá? Os deontologistas, eles consideram que as pessoas têm direitos e podem exigir de nós que a gente respeite esses direitos. Tá? Existe até uma discussão interessante em filosofia sobre questões ligadas a que tipo de relação empática a gente tem com alguém que nos exige alguma coisa. Eu tenho pensado sobre isso, o André também, tenho certeza, né? Mas os utilitaristas, os consequencialistas, ao contrário, eles dizem que isso é absolutamente relevante. Há coisa de menos de uma semana, foi publicado no Journal of Medical Ethics um artigo de um dos professores mais importantes da bioética, o Julian Savulescu, junto com um médico que é bioeticista, que estuda com ele em Oxford, que é o Dominic Wilkinson, e outros dois colaboradores. Um deles, um cara que, inclusive, é especialista na área do direito e é australiano, nesse caso. E eles defenderam que dar um tratamento e tirar um tratamento, as circunstâncias são absolutamente idênticas. Tá? O que significa que não há diferença entre tomar uma decisão sobre para quem eu vou dar o tratamento e tomar uma decisão sobre retirar o tratamento de alguém e dar para outra pessoa. Para eles, essa diferença não existe. E é porque os deontologistas, essa é a interpretação minha, é porque os deontologistas dão a entender que existe essa diferença, que os médicos têm dificuldade em tomar uma decisão, como, por exemplo, a de retirar o tratamento de alguém que está morrendo para dar para alguém que pode ser salvo. Tá?
Por outro lado, apesar de eu ser sensível à ideia de que existe uma diferença, eu tendo a achar que numa situação de emergência, numa situação crítica, pode eventualmente ser recomendável que eu retire o tratamento de alguém que está realmente com um prognóstico muito ruim, para evitar que uma pessoa que tem um prognóstico melhor sobreviva. Mas, na medida que eu não sou, digamos, defensor de uma abordagem full utilitarianist, né, eu confesso para vocês que eu não saberia como estabelecer isso do ponto de vista prático numa UTI. Né? Uma vez que a gente já aceitou que as pessoas que estão recebendo o atendimento têm direito a esse atendimento e, portanto, estão em posição de exigir de nós que a gente não retire eles, como seria possível que a gente crie critérios para estabelecer que isso vale desde que ela não esteja tão grave a ponto de que a gente considere que o atendimento a ela é fútil ou beira a futilidade, ou seja, que a probabilidade dela de morrer é tão alta que continuar esse atendimento é sacrificar aqueles que estão chegando agora. Eu não saberia defender esse princípio, a não ser abandonando a tese de que, numa situação crítica, as pessoas podem exigir que os seus tratamentos não sejam retirados dela, o que significaria abraçar de peito aberto a tese defendida pelo Júlio Savulescu e pelo Dominic Wilkinson. Acho que esse é um dos problemas de bioética, cá entre nós, mais curiosos, mais críticos, mais difíceis de serem tratados. Na prática, eu devo dizer para vocês que, no Brasil, eu e os meus colegas tivemos um grande esforço em produzir, inclusive, uma proposta que eu posso até passar para vocês discutirem depois, porque tem alguns detalhes que eu não quis comentar. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira fez uma outra proposta que é parecida também, porque nós ambos, tanto nós como a AMIB, nos baseamos em 2 artigos publicados por professores de bioética norte-americanos, então, portanto, a base é muito parecida, mas a AMIB propôs um sistema de critérios muito complexo, com uso de vários tipos de scores, e que eu e os meus amigos achamos que é completamente impraticável. Mas, apesar de nós acharmos que a nossa proposta é mais simples e mais praticável, eu posso dizer para vocês que ninguém usou ela, e, aliás, ninguém está usando nenhum critério no Brasil até agora. Né? Os lugares do Brasil, como é o caso do norte do país, Manaus, Pará, onde eles estão certamente enfrentando situações bastante difíceis, eu tenho certeza que eles estão enfrentando isso simplesmente como vem, tá? Sem muito critério. Né? Quem chega, eles atendem e depois eles se desesperam. De qualquer forma, a minha função é debater, oferecer alternativas, né? Mas que bom que a gente está aqui para poder conversar sobre esse e outros assuntos. Existe um outro assunto, viu, André e pessoal, mas que seria agregar um outro problema, que é o problema agora da ética em pesquisa, se nós devemos ou não devemos afrouxar os critérios de liberação de medicamentos por pesquisa clínica dada a emergência da Covid. Tá? Então, eu vou só parar de falar e permitir que vocês façam algumas perguntas para a gente poder ter um tempo para o debate. Marco, muito obrigado aí pela tua explanação. Foi bastante esclarecedora. Acho sempre muito importante nós ouvirmos um médico que tem também os 2 pés na filosofia e na ética. Então, te agradeço, Marco. Muito bacana. Enquanto o pessoal vai pensando ali em perguntas, a ideia é de que a gente faça perguntas pelo chat ali, tá? Enquanto o pessoal vai pensando alguma coisa, eu já faço alguma pergunta para ti também, Marco. Está dando eco, diz a Andressa. Eu acho que está dando eco porque tem alguém com... eu acho que agora, acho que o Marco ali fechou. Alguém fechou o microfone, acho que é por isso. Então, não, se tiver algum problema ali, tem um grito de novo aí. É melhor eu fechar o meu ou não? Peraí. Só fecha o microfone e só abre quando for falar, tá? Bom, então o pessoal vai pensando ali, podem fazer as perguntas, a gente vai lendo.
Para compartilhar um pouco, Marco, semana passada a gente fez um debate, eu e o professor José Rodrigo, que estava aqui agora há pouco, eu acho que está aqui também nos escutando, e nós fizemos um debate também e passamos por várias questões aí que tu também agora trouxe, tá? E de fato são todas questões difíceis e ninguém tem uma resposta, tá ali o José Rodrigo presente, e ninguém tem uma resposta clara, né? E eu acho, até pegando um pouco do final da tua fala, eu inclusive já me manifestei sobre isso, eu acho que o maior problema é justamente nós não termos critérios, né? E aí a coisa fica cada um tomando a sua decisão e a gente não sabe aonde vai parar, e muitas vezes fica cada um tomando a sua decisão assim, achando aquele sujeito, um médico, por exemplo, está ali convicto de que está tomando a melhor decisão possível, mas é uma decisão sozinho, né? Sem articulação, sem coordenação. Acho que um problema seríssimo da pandemia é que nós estamos sem coordenação, vindo desde Brasília até entrar dentro dos hospitais, né? Mas elas representam, como tu tinha mencionado, ô Marco, pelo menos a título de raciocínio, elas lembram muito os dilemas morais, como o dilema do Bonde, Philippa Foot, Judy Thompson e por aí vai, tá? Também concordo, a título de raciocínio. Mas olhando um pouco da ótica do direito, eu me pergunto se nós não deveríamos focar menos na questão da escolha moral e mais na questão de uma decisão técnica. É uma primeira pergunta que eu te digo, que eu te lanço. De fato, tem uma estrutura que lembra o dilema, que né? Eu tenho que racionar recursos, mas ao mesmo tempo eu tenho que priorizar quem eu vou atender. E um pouco do questionamento, do principal questionamento que eu quero te fazer, diz respeito à priorização de pacientes. E por que eu digo isso? Até compartilhando com todo mundo aqui, na sexta eu também já tinha dito isso, eu estou terminando um artigo que passa por essas questões. Não estou dando foco tanto na questão da UTI, do médico que precisa, mas a minha preocupação como professor de filosofia do direito, ética também, mas de filosofia do direito, diz respeito à discussão como o Marco nos trouxe, aquela é uma discussão, bom, quais critérios técnicos nós vamos adotar? Eu acrescentaria a esta discussão, quais critérios equitativos nós vamos trazer para a discussão. E eu penso que nós estamos aqui discutindo, acima de tudo, uma questão de justiça distributiva, de distribuição de recursos, quando esses recursos são limitados e o número de pacientes é muito grande. Tá? Então, eu queria te provocar um pouco, e eu em outros fóruns já mencionei, os alunos da pós aqui do direito já sabem que eu sempre me posiciono muito a favor de argumentos utilitários, e muitas vezes a gente é mal interpretado por causa disso. A pouco diz, o utilitarista que acha que é possível matar um número X de pessoas para que outras acabem se preservando. E claro que isso é uma visão simplificada de um utilitarismo radical, extremado, e não é exatamente isso que estamos discutindo. Mas por causa disso eu queria te provocar na questão da igualdade. Bom, precisamos de critérios utilitários, me parece que não há dúvida disso. Critérios médicos, muitas vezes é o médico quem sabe dizer qual é este critério utilitário. Tu mesmo, Marco, nos teus exemplos ali, o bebê que é lançado para fora do carro e tem 3 pessoas dentro do carro, qual que eu articulo primeiro? Muitas vezes a gente, até com base na utilidade, a gente diz assim, temos que atender os mais graves. E como tu mesmo menciona, daqui a pouco o mais grave pode provocar a morte do maior número de pessoas. Então, a questão que anda me chamando a atenção diz respeito a uma questão de igualdade, de equidade. Semana passada eu tinha trazido o caso do John Rawls, que menciona aquela discussão hipotética dos princípios, mas um que está ali ao lado dele é o Norman Daniels, que trabalha diretamente com a questão da saúde, ou do acesso à saúde. O Norman Daniels trabalha com a ideia de que, por detrás de todas essas questões, está uma questão sobre acesso ao direito à saúde. Então, eu estou discutindo na UTI qual paciente nós vamos dar prioridade, tem uma questão de distribuir recursos, tem uma questão de acesso à saúde. Mas vamos supor se nós tivéssemos teste da pandemia para todo mundo. Também cairia numa discussão sobre quais critérios equitativos para testar a população. Vamos testar quem? Aqueles que estão nos focos de contaminação? Vamos testar só quem apresenta sintomas? Vamos pensar ainda mais. Descobrimos a vacina, mas não temos vacina para todo mundo.
quais são os critérios da distribuição da vacina. Vamos vacinar idosos? Vamos vacinar crianças? Né? Então, aqui me parece uma discussão, para pelo menos usar um termo rawlsiano, mas obviamente que não precisa ficar atrelado a isso, nós não teríamos que amarrar na discussão utilitária, e tu mesmo mencionou, eu ando dizendo assim, que eu defenderia um utilitarismo moderado. Tu também mencionou que o teu utilitarismo ele também teria algo brando, vamos dizer assim. Tá? Eu pergunto, nós não teríamos que articular a utilidade algo em torno da igualdade de oportunidade? Nós não deveríamos dar uma oportunidade justa à pessoa que está precisando de cuidados médicos? Tá? Te passo a palavra, eu sei que já tem uma pergunta ali, depois eu passo a ler as perguntas. Obrigado, Marco. Obrigado, André. André, eu vou te responder, depois eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu me dei conta do seguinte, eu me esqueci do carregador do meu computador e está caindo a bateria, então eu vou ter que entrar pelo celular, tá? Marco, de qualquer modo, nós só temos até as 6h30, tá? E aí a gente, te espera, vamos lá. Tem 5% de bateria aqui, eu acho que não, acho que eu vou ter que pegar o celular. André, assim, os utilitaristas, eu não digo que eu sou utilitarista, porque me parece que se a gente considerar a nossa concepção comum, ordinária de ver o mundo moral, a gente observa que os princípios, nós convivemos com uma realidade de múltiplos princípios. Tá? Ou seja, o princípio de utilidade é um dos princípios morais que guiam a nossa conduta, mas não me parece plausível reduzir princípios deontológicos, como a gente chama, que envolve respeito a direitos, diretamente ao princípio de utilidade. Então, eu penso que o tipo de ética mais adequada para tratar de problemas concretos, ela é uma ética pluralista, ela tem uma estrutura plural, a plural framework. Esses caras que propuseram, inclusive, esses primeiros critérios para a gente enfrentar o dilema na Covid, eles defendem isso, eles defendem que a ética prática, ela se serve de uma estrutura plural e não de uma estrutura, vamos chamar assim, monista, né? Mas os utilitaristas são monistas, eles acreditam que todos esses outros princípios se reduzem ao princípio de utilidade, tá? Mas e os utilitaristas, eles diriam, de uma pergunta feita a eles, de que se eles prezam a igualdade, eles dizem absolutamente, nós defendemos a igualdade, porque o princípio de utilidade é um princípio absolutamente imparcial. Ele não é um princípio que leva em consideração o André, o Marco, o João e o Pedro, ele leva em consideração alguém com uma certa característica. Então, ele é impessoal. Então, como ele é uma ética que se baseia por um critério impessoal, os utilitaristas argumentam seguir o princípio de utilidade é seguir ao mesmo tempo a igualdade. Tá? Ela é justa e não injusta. Bom, mas eu não teria nem tempo de abordar isso até o fim. Os deontologistas como Rawls, por exemplo, discordaram disso, né? Acham que na posição sob um véu de ignorância se escolheria princípios diferentes do princípio de utilidade. Mas assim, essa é uma das questões que é sobre utilitarismo. A outra é sobre se nós deveríamos simplesmente preferir seguir critérios técnicos e se nessa hora desses conflitos, por exemplo, sobre recursos escassos, se os critérios técnicos não nos resolveriam tudo. Eu penso que não, pelo seguinte, porque primeiro que os critérios técnicos eles servem a um princípio que é um princípio moral, que é promover um melhor resultado. Tá? O critério técnico aqui ele está sendo usado para poder atender ao princípio de que é melhor salvar mais gente do que menos gente. Tá? E esse não é exatamente um princípio técnico. Tá? Segundo, existe o conhecimento técnico do médico, que envolve, por exemplo, o uso de certos scores de gravidade, para poder saber quem está mais ou está menos grave, ele não resolve alguns problemas. Vou dar um exemplo. Imagine que numa UTI eu tenha que decidir entre alguém que está menos grave e alguém que está mais grave. Tá? E segundo o critério técnico de que se eu usar o critério na situação da emergência da Covid de atender aquele que é mais grave, eu tenho chance, e isso é o que o utilitarista vai defender, de provavelmente ter 2 mortos, porque esse aqui vai piorar, não vai receber o recurso, né? E esse aqui talvez não seja salvo. Então eu tenho uma chance alta de perder os 2. Por isso, nessa situação de emergência, eu deveria primeiro dar prioridade ao que está menos grave,
entendeu? Para depois atender aquele que está mais grave, se eu tiver recurso para os dois. Se eu tiver recurso para os dois, atendo os dois. Mas se eu tiver que dar um recurso para um deles, eu vou atender o menos grave, porque pelo menos um eu vou salvar. E talvez, se vier o outro recurso depois, eu salvo os dois. Tá? Essa é a tese do utilitarista para essa situação, e eles argumentam que isso é impessoal. Agora eu pergunto o seguinte, André. E se essa pessoa que é menos grave for uma pessoa que tem um Alzheimer em fase avançada da vida? Tá? E agora? É ela que eu deveria preferir? Entende? E se ela for uma pessoa em estado vegetativo, tá? Uma pessoa que tem uma lesão encefálica irreversível, vive em estado vegetativo, não tem nenhuma vida de relação, não sabe nem mais quem é ela, nem quem é ninguém, né? Ela simplesmente vive em casa, sendo cuidada por uma equipe de atendimento domiciliar, se alimenta por gastrostomia, tem uma traqueostomia para poder respirar, embora não respire em ventilador, ela respira em ar ambiente, mas ela respira por uma traqueostomia. Ela não entende, ela mal grune quando está sentindo dor, e essa é a vida dela. E ela, por incrível que pareça, como ela tem um coração bom, um rim bom, pulmão bom, ela só não tem um cérebro bom, ela está menos grave que o outro. Entende? É para ela que eu vou dar o recurso? Isso não é um critério técnico, entendeu? O critério que vai dizer se a gente deveria, nesse caso, se guiar apenas e tão somente pelo critério técnico. Apenas e tão somente pelo critério técnico, quer dizer assim, produzir mais salvamento. Quem é que nós vamos salvar mais? Nós vamos salvar mais aquele que tem menos grave primeiro e mais grave depois. Então nós vamos dar o tratamento para quem tem estado vegetativo. É isso que nós devemos fazer? Entende? Então, o critério de que alguém que diga assim, não, se a pessoa está em estado vegetativo, ou seja, se ela seria uma pessoa para a qual nós recomendaríamos uma limitação de tratamento, ela não é prioridade frente a, por exemplo, o André, se o André fosse o mais grave. Entende? Então, por isso, isso é um critério moral, não é um critério técnico, entende? Ou, pelo menos, eu penso que não é um critério técnico. Da mesma forma, se nós chegarmos à seguinte conclusão, tá, mas tem dois aqui que estão empatando, entende? Eu não sei quem é que nós vamos salvar, os dois estão igualmente graves, ou os dois estão igualmente menos graves, e agora eu só tenho um ventilador, para quem que eu vou dar? Bom, nenhum dos dois está em estado vegetativo, os dois são eu e o André, tá? Vou dar para quem? Tá? Aí alguém diz assim, não, vamos dar para quem chegou primeiro. Por que o critério de chegar primeiro é um critério técnico? Ele não é um critério técnico, entende? A maior parte dos bioeticistas consideram que o que chegou primeiro deve ser servido primeiro, não é um critério que deve ser utilizado em situações de emergência. Eles argumentam que esse critério só deve ser utilizado em situações em que aquele que chegou primeiro recebe atendimento, porque aquele que chegou depois não vai ser prejudicado pelo fato de priorizar aquele que chegou primeiro, entende? Que é o que a gente faz nas emergências numa situação comum. Entende? Quem chegou primeiro é atendido primeiro, porque aquele que chegou depois, mesmo que esteja mais grave do que aquele que chegou primeiro, ele não vai ser prejudicado, porque nós não estamos com uma situação de emergência. Mas em situação de emergência, todos os médicos dizem que a fila não importa, a fila não vale, entende? A fila só vale para situações ordinárias. Numa situação crítica, tu não pode simplesmente dizer assim, esse aqui chegou primeiro, e ele é muito grave, e esse aqui, por exemplo, chegou depois, e ele pode ser salvo, né? E esse aqui dificilmente vai ser salvo, mas se eu der o recurso para esse aqui que poderia ser salvo vai morrer, porque ele vai piorar. Mas esse aqui chegou primeiro. Os médicos vão dizer, não, isso não faz sentido. Nós temos que, entende? Portanto, se alguém disser, não, chegou primeiro tem direito, isso não é um critério técnico. Isso é um critério da área do direito. E aí a minha pergunta vai para vocês, por que alguém que chegou primeiro tem direito a ser atendido antes? Entende? Qual é o critério? Tem algum critério de imparcialidade, de igualdade, que justifique que first come, first served? Entende? Chegou primeiro é atendido primeiro? Né? Eu não conheço bem a justificativa para isso, e não sei se Norman Daniels seria capaz de nos dar uma justificativa pensando na posição original sob um véu da ignorância de que quem chegou primeiro é atendido primeiro. Entende? Então, não, ele não diz isso, inclusive. Não. Eu tô brincando, eu tô provocando, eu tô querendo dizer, ele não defenderia isso. Ele não defende. Mas as pessoas comuns defendem, entendeu? Uhum. As pessoas comuns consideram que a fila, estar na fila, garante a elas um direito prioritário sobre os outros, entende? Mas qual é a fundamentação da tese da fila, né? Por que as pessoas obtêm um direito de prioridade porque elas chegaram antes na fila?
né? Bom, e outro problema é a questão da idade, né? Priorizar alguém porque ele é mais jovem decididamente não é um critério técnico. E se nós vamos dizer, não, nós não vamos dar bola para isso, nós só vamos dar bola para o critério de gravidade, ao excluir que nós não vamos considerar alguém mais jovem como tendo prioridade, nós estamos emitindo uma posição moral que também não é técnica. Portanto, eu acho que, inevitavelmente, a gente tem que tomar decisões que não são puramente técnicas. Viu? Seria mais fácil resolver o problema se a gente dissesse assim, não, os médicos conseguem resolver isso, eles aplicam o score e depois eles conseguem resolver quem é que vai receber o atendimento, quem não vai receber. Mas não é suficiente. Muito bom. Bom, acho que a bateria do Marco, pelo que a gente está vendo aqui, ela acabou. Vamos ver, o Marco disse que vai voltar com o uso do celular. Enquanto ele está voltando, deixa eu colocar deixa eu só lembrar para vocês que eu coloquei aqui no chat, tá? Não sei se todos viram, porque daqui a pouco alguém entrou atrasado. Eu vou colocar de novo. Tem o link da reportagem na Folha de São Paulo. Tem o link, deixa eu ver se eu consegui colocar aqui de novo. Vamos ver, ali, ó. Eu trouxe novamente o link da Folha de São Paulo com a proposta do professor Marco e outros professores da área de ética. Aí, Marco. Estou de volta, estou no celular. Enquanto tu saiu, eu coloquei o link da tua proposta lá na Folha de São Paulo, tá. Com o Dallagnol e etc. Com o Dallagnol, Marcelo Araújo. Ótimo, ótimo. Deixa eu ler aqui o que alguns alunos colocaram, ô Marco, e aí vamos conversando. Então, assim, deixa eu só achar aqui que já tem algumas coisas aqui. Ó. A Stephanie Fernandes diz assim, olá, boa noite, doutores, parabéns pelo exímio debate. Determinados hospitais do Rio Grande do Sul estão obrigando os médicos residentes a atuarem na linha de frente de combate ao Covid-19, mesmo que esse atendimento não seja previsto na carga horária da residência e seu contrato, considerando que muitas especialidades, como exemplo, as especialidades cirúrgicas, extrapolam em muito a carga horária contratual, considerando que haverá prejuízo imenso em suas formações, considerando que não há falta de mão de obra disponível para a contratação para o atendimento ao corona, considerando que os médicos residentes de todas as especialidades estão recebendo bonificação insuficiente de R$ 667 mensais para atendimento ao Covid, considerando que a bolsa de residência é insuficiente para a manutenção dos gastos. Portanto, após ler leis, pareceres, recomendações, resoluções e doutrinas, é ético ou legal obrigar os profissionais de residência médica a atuarem no combate ao coronavírus, mesmo contra a sua vontade, sendo que a especialidade não está relacionada ao atendimento clínico? Se não for essa via, o contato, por gentileza, me fale. Agradeço. Ainda aqui, ó, tem mais uma que eu acho que a Andressa coloca, apenas por curiosidade, eu fiz um curso EAD da Universidade de Harvard, chamado Justice. O curso é ministrado pelo professor Michael Sandel. E no primeiro bloco das aulas, o professor traz a ideia do utilitarismo e usa o exemplo de um acidente de trânsito para escolhermos quem deveria sobreviver. Assim como o doutor Marco mencionou, é algo que nos faz refletir por horas e horas. Quer dar uma comentada aí, Marco? Daí eu leio as outras na sequência. Bom, ela comenta, de fato, essa aula do Michael Sandel é muito boa, né? Mas a pergunta a primeira pergunta que foi feita é mais uma pergunta sobre a área do direito do que da ética, eu acho, né? Ela fez até uma outra colocação, deixa eu te ler. Ela diz assim, os residentes de cirurgia de determinado hospital estão sendo intimados e coagidos a atender de forma informal, sem devido registro oficial dos plantões e da carga horária exercida. Determinam que um residente, colega, comunique provavelmente para evitar ações futuras. É isso aí. Pois é. Eu teria que pensar sobre como responder isso, viu? Na verdade, uma coisa que eu acho que é importante para não criar mal entendido, médico residente é médico, ele não é estagiário, ele não é um estudante de medicina, ele é um médico, ele tem CRM, mas ele está num processo de formação
E toda atividade que ele realiza, ela pressupõe supervisão. Então, isso é que não acontece na prática, o que está errado, né? Mas, assim, o médico residente, se ele está sendo convocado para atuar, para atender um paciente com Covid, ele vai ter que ter junto dele um supervisor, que é um médico que é instrutor do programa de residência e que vai dar a instrução para ele. A pergunta me parece que não é exatamente se pode obrigar o residente a atender numa área de Covid. A pergunta é se o residente pode erguer o direito sobre aquele que ele convoca de não ir para atender na área de Covid. Isso é que eu acho que deveria ser respondido. Porque é óbvio que eu sei que pode se tornar necessário que um médico que não seja da área, por exemplo, quem atende em áreas de Covid somos nós, os emergencistas e os intensivistas, né? Os cirurgiões atendem, mas não atendem na área de Covid, mas eles atendem paciente com Covid. Eles podem ter que operar um paciente com Covid dentro do bloco cirúrgico. Os anestesistas, que são residentes de anestesia, podem ter que entubar o paciente com Covid. Então, são altamente suscetíveis de ficarem doentes, mesmo usando máscaras e proteção. Então, a minha pergunta é se esses residentes, essa pergunta eu faria ao pessoal da área do direito para que pensem sobre isso. Se esses médicos residentes estão na posição de exigir que não sejam encaminhados para atender em áreas que não sejam áreas do seu treinamento. Isso talvez seja verdadeiro, quer dizer, eles poderiam erguer o direito a não atuar em áreas que não façam parte do seu programa, né? E muito menos ainda sem supervisão, porque, afinal de contas, né, se eles estão sendo exigidos a atuar como médicos, ou eles estão sendo exigidos a atuar nessa área como médicos ou como residentes, né? Por outro lado, o governo considera que está em posição de convocar qualquer médico para prestar ação no território nacional numa situação de emergência, né? Tanto é que o governo exigiu dos médicos que eles preencham um cadastro, né, justamente para o caso se torne necessário que eles sejam convocados para atuar em algum tipo de área, dado uma situação de emergência pública, né, uma emergência sanitária. Que eu saiba, o governo faz isso amparado pela legislação, mas eu não saberia te listar onde é que está essa legislação, mas me parece um princípio razoável, inclusive, né? Eu pensaria o seguinte: quando a gente pensa num princípio e se pergunta assim, alguém está sendo violado nos seus direitos por conta de algum tipo de ação que se justifica por algum tipo de princípio, a pergunta é se essa pessoa que está sendo convocada, por exemplo, ela poderia, de forma razoável, rejeitar. A rejeitabilidade de um princípio é um princípio que o Thomas Scanlon sustentou como estando na base do contratualismo moral, ou seja, um princípio é correto se ele não poderia reasonably be rejected. O princípio pode ser empregado se ele não pode razoavelmente ser rejeitado. Ele está na discussão, né? Se ele pode. Agora, se um princípio pode razoavelmente ser rejeitado, então ele é um princípio que é empregado de uma forma incorreta. Mas eu penso que um residente teria que ter uma razão muito forte para poder argumentar que ele não pode ser obrigado a ser convocado numa situação de emergência sanitária, caso o programa de residência preencha os requisitos, que incluem, por exemplo, que ele tenha supervisão. Eu penso que ele não poderia recusar. Ok. A Andressa coloca assim: se o professor André permitir, posso colocar o link aqui, creio que seja o link da palestra do Michael Sandel. Sim, pode colocar, por favor. Sim, sim. O professor José Rodrigo Rodrigues, que professor do PPG do Direito, Marco, acho que vocês não se conhecem, estão se conhecendo agora virtualmente. Ele diz assim: professor, queria entender melhor a ideia de uma ética plural, como ela funciona. Essa concepção tem alguma relação com a ética do discurso? Não. Eu não quero dizer com isso que uma ética do discurso, à la Habermas, não possa ser, digamos, como é que a gente diz? Não possa caminhar para o mesmo lugar. Elas não possam ser convergentes, tá? Mas a fundamentação não é pela ética discursiva, não. A fundamentação é baseada principalmente na defesa de alguns filósofos, como o filósofo britânico recém-falecido, Derek Parfit,
Tá? O Parfit era um dos filósofos de Oxford que defendia que certos princípios morais não são redutíveis a outros, ou seja, princípios deontológicos não são redutíveis a princípios de utilidade e que, portanto, os utilitaristas, essa é uma interpretação minha, tá? Mas, portanto, os utilitaristas falham em tentar mostrar que todos os princípios morais reduzem-se, em última instância, à ideia de utilidade. Então, quando esses filósofos que consideram que o princípio de utilidade é um princípio moral correto, eles, considerando que há certos princípios deontológicos que não se reduzem ao princípio de utilidade, eles acabam sustentando que a ética é plural nesse sentido, ou seja, há uma pluralidade principiológica de base na filosofia moral. Eu tendo a achar que as coisas são por aí. Talvez até tenha uma base naturalista para fundamentar isso, né? Um filósofo e neurocientista que é utilitarista, o Joshua Green, não sei se você conhece, André, mas o Joshua Green, por exemplo, no último livro dele, o último grande livro dele, que é o Moral Tribes, o Joshua Green argumenta que o nosso cérebro ele é adaptado para pensar de forma diferente, né? E segundo que tem certas áreas que se especializaram a agir de um certo modo e outras de outro. Segundo Joshua Green, princípios deontológicos são operados por zonas que são mais ligadas às emoções, né? E nesse sentido, regras como não matarás, elas são regras morais porque, de algum modo, elas se vincularam num processo evolutivo a certas zonas, como a amígdala, ou seja, as zonas do cérebro que disparam emoções. Então, nós, por exemplo, rejeitamos o princípio de que não se deve de que pode se matar, porque isso, de algum modo, se vincula a uma zona emocional do nosso cérebro. A tese do Green, ela tem uma certa base, inclusive, neurocientífica, né? De fato, pessoas, por exemplo, que são quando se apresentam para certas pessoas alguma situação, como, por exemplo, mate esse sujeito, as zonas do cérebro que são afetadas são zonas, por exemplo, da amígdala, que são zonas ligadas às emoções. O que dá a entender, o que o Joshua Green defende, é que esses princípios sintéticos, como não matarás, né, são como que simplificações que a evolução desenvolveu para que a gente não precise usar uma outra zona, que é a zona do raciocínio, do córtex pré-frontal, em que nos demandaria muito tempo. Nós temos que pensar se, nesse caso, a regra se aplica ou não se aplica, entende? E aí, no fim, a gente já cometeu algum tipo de impropriedade. Então, segundo o Joshua Green, nós desenvolvemos uma parte do nosso cérebro para pensar de forma simplificada. Eu acho que o Joshua Green está errado, tá? Mas é uma boa tese sobre como nós operamos com princípios diferentes. Nós raciocinamos com base na utilidade, em algumas circunstâncias, em outras nós rejeitamos algumas ações simplesmente porque nós as rejeitamos por princípio. Eu acho que ele está errado porque existe uma base para justificar por que nós rejeitamos violar direitos, que é a identificação com uma demanda alheia, né? É quando nós nos tornamos capazes de reconhecer uma demanda alheia, porque empaticamente nós reconhecemos isso como uma demanda legítima. Eu demoraria muito tempo para justificar isso, mas o filósofo que sustentou isso de uma forma, para mim, mais adequada foi o filósofo Stephen Darrow, né? Em que ele mostrou que, por exemplo, princípios que nos orientam a produzir os melhores benefícios são baseados em relações de cuidado. Princípios que nos orientam a respeitar direitos são baseados não em respeito e não em cuidado, em síntese, tá? Ele não é neurocientista, mas eu acho que é possível até dar uma base neurocientífica para essa distinção que, curiosamente, se aproxima daquilo que o Joshua Green descobriu. Joshua Green é utilitarista. Ele acha que, inclusive, hoje a gente acaba se apegando demais a princípios quando a gente deveria se apegar mais à utilidade, né? E alguns filósofos, como o próprio Savulescu, como eu comentei, defendem que nós deveríamos promover melhoramentos morais de sorte a nos livrarmos de princípios obsoletos, tá? E nos guiarmos por uma ética baseada no conceito de utilidade.
Então, a minha resposta, eu naveguei por outros domínios, né, e outros assuntos, mas, de fato, eu não acho que se baseia num conceito de ética do discurso, embora acho que a ética do discurso nos conduziria concomitantemente para um resultado semelhante. Eu acho que o finalzinho, essa ética nos conduziria, ali ficou cortado. Eu acho que a ética do discurso nos conduziria a um resultado semelhante, porque tendo a achar que um defensor da ética do discurso, como o Habermas e aqueles que o George, o Kawatu Apel e outros, eles também concluiriam que existem princípios diferentes guiando a ação moral, né? E todos eles seriam, em última instância, justificados por um procedimento discursivo, né? Agora, a maior parte dos defensores de uma ética discursiva são deontologistas e não utilitaristas. Portanto, eu penso que eles não reconhecem o peso que a ética baseada no princípio de utilidade tem. Um pluralista moral, ele reconhece a irredutibilidade desses princípios. Ou seja, a ética ela é plural de nascimento, de origem, vamos dizer assim, né? Eu acho que um pluralista, para dar uma referência literária, era o filósofo de Oxford, o Sir Isaiah Berlin. Né? O Isaiah Berlin, quando fazia uma diferenciação entre dois tipos de filósofos que ele chamava de ouriços e raposas, não sei se vocês conhecem o texto dele, né? Não é à toa que o Ronald Dworkin intitulou o último livro, eu acho, dele antes de morrer, que é o Justice for Hedgehogs, como justiça para ouriços ou para porcos espinhos, porque o porco-espinho era justamente a figura que o Isaiah Berlin usou para representar o iluminista. A tese do Dworkin é a tese de um deontologista iluminista, ou seja, os princípios todos eles se reduzem a alguma versão do princípio da igualdade. Um pluralista é alguém que olha para essa tese do Dworkin, né, de um ouriço empedernido, e diz assim, não, a ética é composta por ouriços e raposas, não adianta. Portanto, essa é uma tese de uma raposa. A raposa, ela reconhece, como Berlin reconhecia, que a realidade é mais complexa e é múltipla, e que, portanto, há mais do que um princípio ou existe mais de um fundamento para a ação correta. Ou, digamos, é o domínio da complexidade, se quiserem, sem querer abusar do termo complexidade, que eu acho que já foi muito abusado por alguns sociólogos por aí. Marco, o professor José Rodrigo coloca ali o nome do autor que tu haveria tinha citado, é o Derek Parfit, né? Sim, esse aí. Isso. Não quis botar Parfit, ali, mas... isso. Isso. Bom, ok. Bom, eu acho que mais ou menos nós esgotamos agora o nosso prazo, mas não temos mais perguntas. Eu sei que o Marco também tem aula logo na sequência, então também para conseguir dar uma respirada aí. Bom, chegamos então ao fim. Marco, eu te agradeço mais uma vez por tua disponibilidade, por vir aqui colocar esses impasses, esses dilemas e nos ajudar a contribuir, digo nós aqui, o pessoal do direito, pela ótica da filosofia, a entender melhor o que está acontecendo aí com a pandemia, quais são esses dilemas éticos e até mesmo a repercussão jurídica. Tá bom, Marco? Agora Só para concluir, eu tinha tirado o microfone. Um debate como esse que a gente fez, é claro, é muito rápido. Eu acho que é uma forma só de suscitar a que as pessoas possam se interessar pelos assuntos, e para isso eu acho que a gente tem que ir atrás da literatura, né? Então, o nosso artigo eu gostaria de recomendar porque ele é uma proposta, ele não tem muita fundamentação, mas nas referências do artigo, se vocês forem buscar, tem alguns artigos muito interessantes. Um deles, cujo último autor é o Ezequiel Emanuel, é um artigo que defende essa concepção pluralista, inclusive, e o outro cujos autores é White and Low, L-O, White e Low,
está nas referências. Esse é o artigo onde foi feita uma proposta, inclusive de protocolo, com base na qual nós, digamos, nos espelhamos, né, nós nos baseamos nela para produzir essa que nós sugerimos para o debate. Quando esse texto, tem 2 textos que a gente publicou, na verdade, um no Estadão e outro na Folha de São Paulo. O texto mais completo é da Folha de São Paulo. Ali no chat. Isso, esse é o mais completo, tá? Mas obrigado, conte comigo. Então tá bom. Obrigado, Marco. Encerramos por aqui e até o nosso próximo debate, que ainda não está agendado, mas que em breve teremos. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Tchau para todo mundo. Valeu!